pega a palavra de Deus, mais uma vez se coloque de pé, por gentileza. Amém? Eu vou falar de 3 prisões hoje, tá? Pega a palavra do Senhor e abra no Evangelho de João. João capítulo 8. Versículo 36. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Olha que linda a passagem. Quem é o Filho? Quem é o Filho? Quem é o Filho? Só Ele liberta, mais ninguém. Diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem quer ser livre aí? É tão ruim ser preso, né, gente? Tão cruel ser preso. Até o preso não gosta de ser preso. Mas Jesus liberta. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente, ó, mais do que verdade quer dizer, tá? Verdadeiramente, sereis livres. Quem é livre em Jesus aqui? Então receba a sua libertação hoje, viu? Jesus já te libertou. Não é que vai te libertar não, já te libertou. Você que crê nesta palavra, eu vou ler mais uma vez, você vai repetir comigo em alto bom som. Vamos lá? Se, pois, o Filho, diga Jesus, vos libertar verdadeiramente, ou seja, mais do que feliz, eu serei livre. Quantos são livres no Senhor? Então desocupe as suas mãos e dê para esta palavra, que é a palavra do Senhor Jesus, a maior, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece, bem dizer, eu sou livre, porque Jesus já me libertou. Eu sou livre. Nada me prende, nada pode me prender. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Venha com seu Espírito Santo nessa manhã e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador e envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que lindo. Pode sentar. Quem toma posse dessa palavra? Livre. Quem é que liberta? Se ele não libertar, ninguém pode libertar. Ninguém. Tem pessoas que procuram libertações em cada coisa, né? Mas a pessoa é viciada em bebida, ela vai fazer aqueles alcoólicos anônimos. Quem já fez isso? Alcoólicos anônimos. Alguém já passou por isso? Tem aquela casa, né? De repouso, né? Alcoólicos anônimos, né? Quem já viu isso? E a pessoa vai lá e tenta se libertar e nada, e fica. Por quê? Porque é só Jesus. Não tem outro, né? E a libertação, a gente vai aprender 3 tipos de libertações aqui. Além disso, tem até pessoas que é viciado em cigarro e elas compram aqueles, é como se fosse um adesivo, né? Quem já viu isso? Tem um adesivo que coloca, não tem? E fica, não sei agora, mas tinha muita propaganda de se livrar do cigarro. Quem lembra disso? Ainda tem? Eu não vi mais, mas não passava isso? Aí você coloca como se fosse um chiclete, né? E a pessoa colocava, ou não sei se comia ou colocava aquilo, não lembro agora. Tá vendo? Aí a pessoa acha que vai se libertar do cigarro assim. Ah, não, vou comprar esse remédio e vou usar ele, eu vou comer, enfim. E aí eu vou estar liberto do cigarro. Não, gente, não existe isso. Tá? Outras pessoas que são viciadas em jogos, ah, não, eu não vou mais jogar não, eu vou ter que passar longe. Tem pessoa que faz o seguinte, quando ela é viciada, ela acha que é o lugar. Não, eu tenho que ir embora daqui porque esse lugar não está dando, não, estou sendo muito viciado nesse local. Mas o vício está em todo lugar, ele está em todo mundo. A pessoa muitas vezes ela sai de uma região achando que é o lugar que está contaminando. Claro, as más companhias corrompem os bons costumes, isso é bíblico, né? Paulo diz que as más companhias corrompem os bons costumes, mas não é o lugar.
Porque se a pessoa sair daqui e for para outro estado, tem droga lá? Tem bebida lá? Se ela sair daqui e for para um outro país, tem droga lá? Então não é o lugar, né? É por isso que Tiago diz que a gente tem que resistir o diabo e ele fugirá de vós. E o único que tem o poder de libertar é Jesus. Porque o vício, pessoal, o vício, prisão. O que é prisão? Ou liberdade? É quando a pessoa se torna livre, né? É a independência de absoluta legalidade do indivíduo. O vício não é uma coisa comum. O vício tem o mundo espiritual por trás daquilo. Tem um jugo de Satanás por trás daquilo. Não é uma coisa, eu vou conseguir parar. Quantas pessoas não falaram isso e até hoje não conseguiram? Porque a pessoa não consegue se livrar por si só. Ela precisa de alguém que o liberte. E quem é que liberta? Sem ele, não tem libertação. Não tem. Você pode procurar em tantas portas, pode bater em tantas portas, pode ir em tantos consultórios, pode fazer tantas terapias, né? Fisioterapia também, que não vai acontecer nada. Porque só Jesus tem o poder de entrar, porque o vício, ele domina 3 áreas do ser humano. Vou te mostrar 3 áreas que o vício domina e que a pessoa precisa ser liberta de todo esse mal. A primeira parte que o vício entra, que é um vício, é na alma da pessoa. O vício domina a alma aqui é mente, pensamentos. Jesus falou sobre isso. O primeiro tipo de prisão que existe é da alma, é da mente da pessoa, é do coração dela. É o que diz aqui a palavra do Senhor, em Mateus capítulo 15, e o versículo 19. Então, quantas pessoas não vivem com pensamentos ruins? É um vício que a pessoa tem. Ela precisa ser liberta, a sua alma, ser limpa. Só pensa coisa ruim. E muitas vezes, a gente pensa que é a mente que pensa, mas não é a mente, é o coração. Você sabia disso? Que a nossa vida gira em torno do coração? Todo o nosso ser, nosso pensamento, nosso sentimento, ele provém do coração. Não é a mente. Às vezes a gente olha uma pessoa assim, né? Aí diz, está pensando no quê? Só pelo comportamento, né? O jeito da pessoa, ou a forma que ela está, a pessoa diz, está pensando no quê? Mas não é a cabeça, é o coração. É o coração que pensa. Você sabia disso? A cabeça age, o coração pensa. E de tudo que sai da sua vida, sai de dentro do coração. Vou te mostrar isso. Olha o que diz em Mateus capítulo 15, versículo 19. Veja o que Jesus disse aqui. Ele diz assim, porque do coração, não é da mente. E coração, mente e alma. Tá? A alma aqui é coração. Nós somos feitos em 3 etapas. Alma, espírito e corpo. Ou espírito, alma e corpo. Porque do coração procede os maus pensamentos. Está vendo? Do coração. O que procede do coração? Mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então quer dizer que a vontade de matar não vem da mente, vem do coração, porque morte é suicídio. A vontade de trair, eu estou pensando uma traição, uma sedução, vou trair. É o coração. É o coração que pensa. O coração é a fonte da vida. Então, o coração é a alma. Cada ser dentro de nós aqui, por exemplo, você vê um corpo, mas eu tenho 2 matérias dentro desse corpo. Eu tenho o espírito e tenho a alma. O ser humano é trino, é igual Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Corpo, alma e espírito. Já o animal não. O animal tem corpo e tem alma, mas não tem espírito. O animal não tem espírito. Por quê? O corpo é o que você vê, é a matéria. A alma é o meu sentimento. A alma é a minha inteligência, o que me faz sentir, o que me faz pensar, o que me faz agir é a minha alma. O espírito é onde me leva a crer em Deus, a me comunicar com Deus. É por isso que Deus disse, Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adoram porque se não for espírito, não tem como adorá-lo. Como é que você vai adorar o Deus de Israel se você não o vê? Então, o que leva a uma adoração, é por isso que todo mundo tem o corpo, alma e espírito. Você vê pessoas numa outra crença, uma religião estranha, mas ela está lá porque ela crê naquela divindade. Ela crê naquele Deus. Então, é o espírito dela se comunicando com a divindade, claro, enganosa, mas ela está ali. Então, a alma é o intelecto, é o pensamento do ser humano, ou seja, o coração da pessoa. E é o coração que
pensa, não é a mente, é o coração. A mente é só maquina, o coração pensa e a mente age. E o coração é o ser mais importante do ser humano. É o órgão vital do corpo humano. Você pode ver, uma pessoa quando ela sofre um derrame, né? Ou bate a cabeça, dá uma morte cerebral, ela está viva, porque o coração ainda está batendo. Mas você vê que ela não pensa mais, ela não reconhece mais, ela não tem mais sentidos, ela está ali, ó. O coração está batendo, porque o coração manda na vida. O coração manda o oxigênio. Mas aqui, morreu. É como se fosse um computador bonito, mas a placa-mãe queimou. E você sabe, quando queima a placa-mãe, esquece, não é assim? Só vai usar as peças para colocar em um outro computador, mas não presta para nada, porque o que manda no computador é a placa-mãe. Quem conhece aí? Não é verdade? Mas está ali, ó, nossa, mas computador bonito, hein? É, pois é, mas queimou a placa-mãe. Então, o coração, ele é a sede do corpo. Ele é a fonte do corpo. E é exatamente ali que o diabo quer pegar. Quando ele pega o coração, ele consegue pegar toda a pessoa. Toda a pessoa. Você se lembra quando o Ananias chegou diante da igreja, Ananias e Safira, o que Pedro disse para ele? Porque deixou Satanás encher o teu coração. Não foi a mente, foi o seu coração. Em Provérbios capítulo 4, olha como que o coração é muito importante. Versículo 23. Então tem muita gente que está presa na sua alma, no seu coração. Como? Com pensamentos contrários, né? Como diz, morte, suicídio. Capítulo 4, versículo 23. Tem pessoa que só pensa em morte, só pensa em morrer. Conhece alguém que só fala em morrer, 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 sumir, desaparecer, morrer, não veja a hora. Só pensa em pensamentos errôneos, só pensamentos contrários, que não edificam, porque a alma está presa dessa pessoa. Ela está presa. Depressão, ansiedade, sabe? Acharam? Provérbios 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda. Por que não fala a mente? Porque é o coração que pensa. Porque dele procedem. Ó, a palavra não está nem no singular, ela está no plural, quer dizer que é mais do que uma saída. Então, tudo que sai de mim, sai de dentro. O que Jesus disse? Que a boca fala. Então, tudo que a pessoa falou é porque já estava no coração. O coração é a sede do corpo humano. E o coração é a mente, é o sentimento, é onde pensa, é onde age. Então, a gente tem que guardar o coração. E tem pessoas, e vai dizer que você conhece o coração, que não conhece não, hein? Até o próprio dono não conhece. Tem muita gente que está sendo enganada. E diz, eu conheço meu coração. Não, 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 não. Só tem um que conhece o coração. Sabia disso? Nem o próprio dono do coração conhece o teu coração. Olha o que diz Jeremias capítulo 17, versículo 9. Você vai falar, eu conheço meu coração. Conhece, é? Conhece nada. Olha o que Jesus disse, que o coração, como é que ele é tão maldoso. É porque a pessoa quando diz, quem vê cara, tem carinha de anjo, mas tem um coração de demônio. Não tem assim? Não tem aquilo? É um ditado popular, mas é uma realidade, viu? Capítulo 17, versículo 9. Ó. Enganoso é o quê? Está vendo? O coração é enganoso. Engana muito, muito bem. E diz o quê? Mais do que todas as coisas. Então, se tem alguém para enganar, é esse abençoado ali, ó. Aquele coração. Ele engana muito, mais do que todas as coisas. E que mais? E perverso. O que é perverso? Maldoso. Sabe que tem pessoa que tem um coração cruel? Maldoso, cruel, é assim, ó, perverso, cruel, maldoso. Aí diz a pergunta, quem? Por que diz essa pergunta? Porque o dono do coração acha que conhece, o coração não conhece. Mesmo sendo um dono, não conhece. Aí no versículo seguinte vai dizer o seguinte, versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. O médico, ele consegue ver lá o coração, se tem alguma gordura, né? Se tem alguma veia tapada, na parte do diagnóstico. Mas dentro do coração, o pensamento do coração, o médico não consegue ver. Mas Deus esquadrinha.
Sabe o que é esquadriar? É que fazer aquele check-up minuciosamente. Só vai lá fundo, sabe? Um por um, uma célula, porque o coração tem células, né? Uma por uma, e Deus vai vendo cada célula o que pensa aquele coração. E ele diz mais: e eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Primeira libertação que tem que acontecer é na sua alma, no seu coração. Tem coisas que estão guardadas aqui há muitos anos. Como diz, é uma caixinha, né? De surpresa o coração da pessoa. Jesus está limpando hoje. Ele está tirando todo o mal que está no seu coração. Ele está tirando lá do fundo do baú do seu coração, não tem? A última coisa que ficou lá, ele está arrancando. Só Ele tem esse poder de entrar na sua alma, no seu coração e libertá-lo de todo mal. Ele faz isso hoje na sua vida. Ó, sinta as águas espirituais de Jesus limpando o seu coração, deixando novo, tirando todo o mal. Então, primeira prisão que tem que acontecer, da alma, da mente, que é o coração. A mente é o coração. Segunda prisão que existe além dessa aqui, da alma, é a prisão do espírito. E o que prende o espírito? A gente sabe que o que prende o coração são sentimentos, né? Pensamentos, como diz, do coração procede os pensamentos de morte, adultério, blasfêmias, enfim. Agora, do espírito também, o espírito fica preso. Além do coração, o espírito também, porque você é espírito. Você tem espírito. E o que prende o espírito? Sabe o que prende o espírito? O pecado. O pecado nos impede de nos aproximarmos de Deus. Tem muita gente que está presa o seu espírito. Não tem vontade de adorar porque cometeu algum delito e aquilo vem lhe acusando. Não consegue adorar a Deus. E olha o que diz aqui Isaías capítulo 59, versículo 2. Então, também tem a prisão do espírito. Tem muita gente que está presa, não somente pelo pecado, mas pela idolatria. A idolatria prendeu o espírito dessa pessoa. Ela não consegue enxergar o verdadeiro Deus, né? Infelizmente, através disso. E o pecado nos afasta de Deus. Então, tira a nossa essência de adorador. O espírito não consegue se comunicar com Deus. Então, o pecado prende o espírito. Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Está vendo? O que separa o homem de Deus é o pecado. Porque o pecado não pode agradar a Deus. Então a pessoa está ali vivendo um erro e o espírito dela está longe do Senhor. O pecado prendeu esse espírito e ele não consegue se libertar por causa do pecado. Em Tiago capítulo 1, versículo 13. Pastor, porque o pecado acusa, né, gente? O pecado acusa. A pessoa, quando faz alguma coisa errada, ela sabe que fez e fica acusando. E não é a alma, é o espírito dela. Tiago capítulo 1, versículo 13. Diz assim, ó: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Deus não pode ser. Por que Tiago disse isso? Presta atenção, eu já ouvi muita coisa assim, que a pessoa diz assim, eu estou nessa vida porque Deus está me provando. Vida de drogas, vida de bebida. A pessoa está caída, ela está bebendo, ela está usando drogas, ela está numa vida arruinada, e ela diz que é provação de Deus. Deus não prova nisso. Já viu Deus provar para o pecado? Deus prova para o bem e não para o mal. Mas já ouvi muitas pessoas dizerem isso, que ela está vivendo aquela vida porque é provação de Deus. A pessoa está usando droga, como é que é provação de Deus? Permissão de Deus. Jamais Deus vai permitir que o servo dele caia no mal. Ela está naquela situação porque ela foi aprisionada pelo pecado. Não é que Deus está... Não tem nada a ver. Provação é uma coisa, tentação é outra. Está dizendo aqui tentação. Tentação é o quê? É você levar-se à sedução de algo que te aprisiona. Provação é você para um bem. Então, o que Deus fez com Abraão? Foi tentação ou provação?
provação. Não foi tentação, porque Deus não provou Abraão para o mal. Ele provou Abraão para o bem. Então tem muita gente que está vivendo uma vida arruinada, dizendo que é provação de Deus. Não é. O que está fazendo não tem nada a ver com Deus. E Tiago deixa bem claro, cada um é o quê? Versículo 14. É tentado. Então nós somos atraídos, atentados. Quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência, aquilo que você pensa. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o quê? Pecado. Então, primeiro eu sou tentado, seduzido, aí eu caio e depois dou à luz ao pecado. Aí o pecado nasce, o pecado leva à morte. Aí diz assim, depois concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado sendo consumado. Então, primeiro pensa, está seduzindo, aí a pessoa está lá, sendo seduzida. Aí ela cai, concupiscência da carne. Quando ela caiu, ela ficou presa naquele pecado. E aquele pecado vai gerar a morte. Consumado, o pecado consumado gera a morte. Aí Tiago diz, não erreis, meus amados irmãos. Então a gente precisa o quê? Vencer essa tentação. Vencer este mal. E como é que eu venço? Buscando a Deus. Servindo a Deus. Cada dia que mais eu me aproximo de Deus, mais Deus me deixa forte. Eu consigo vencer a tentação. Agora, se eu ficar longe de Deus, a tentação sempre vai me vencer. A única maneira de você vencer o diabo é com Deus, não tem outra. Você não consegue vencer as tentações longe de Deus. Só com Ele. Então, o espírito da pessoa, ela está presa porque ela pratica isso e vive naquilo. Ela precisa se libertar. E a gente sabe que o pecado, ele gera morte. E o pecado provém de Satanás. Não é Deus quem faz a pessoa pecar. É o diabo. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Então, a pessoa está ali, praticando aquilo que o diabo quer. A pessoa vive naquilo, o diabo quer aquilo mesmo. Então, o que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que chegar perto de Deus. Eu tenho que me aproximar de Deus para vencer o diabo. Porque eu só consigo vencer o diabo com Deus. Sem Deus eu não consigo. Sem Deus, sabe o que eu vou ser? Um derrotado. O diabo sempre vai me vencer. Porque Ele sabe a minha fraqueza, Ele sabe a sua fraqueza. Mas com Deus, Deus supera a nossa fraqueza e nos dá forças para vencermos o nosso tentador. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus, Jesus, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, Jesus é o único que entra no espírito e faz o quê? A libertação. Ele entra na alma da pessoa, que é o coração, e ele a purifica, o coração da pessoa. Ele entra no espírito e ele também faz a libertação do espírito da pessoa. Então, você está sendo liberto agora de todo o pecado. Tudo aquilo que aprisionou você, Jesus está jogando por terra. Todas as correntes espirituais da sua vida estão caindo por terra, e Jesus está dizendo, eu te liberto, meu filho, os seus pecados eu perdoo e não lembro nenhum deles. Jesus te purifica de todo pecado. É Ele, está aqui, primeira carta de João. Olha o que diz aqui, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Seu pecado hoje está sendo purificado. Pastor, eu cometi isso. Jesus vai dizer, eu nem me lembro mais do que você fez, porque eu já te purifiquei. Eu lavei os seus pecados com o meu sangue. E a última prisão, olha só como é que o diabo faz. O diabo consegue pegar a alma, que é a mente e o coração. O diabo consegue pegar o espírito da pessoa. E o diabo sabe com o que ele consegue pegar? O corpo da pessoa. Sabe que tem muita gente que é presa no corpo? Vou te mostrar algumas coisas que prende o corpo da pessoa, que deixa a pessoa presa, que precisa se libertar de todo o mal. Diz a palavra do Senhor em 1ª carta de Coríntios, capítulo 6, e além de prender, leva essa pessoa à doença, que é a prostituição. Paulo diz assim, que esse pecado prende o corpo e leva à doença. 1ª carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Então, por isso que Jesus liberta de tudo, né? Ele não faz uma meia obra, sabe? Não, só consigo libertar a alma.
mas o espírito não. Não, só consigo libertar o espírito, mas a alma não. Não, só consigo libertar a alma, mas eu não consigo libertar o corpo. Não, ele faz uma transformação completa. Ele liberta a pessoa completa. Jesus não faz nada pela metade. Ele faz tudo completo. Esse pecado aqui é do corpo. É um vício. Prende a pessoa. Está aqui, ó, primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Diz assim, ó, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete no corpo, né, é livre. Mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Então quer dizer, o que prende o corpo, o vício que prende o corpo é a prostituição, a imoralidade sexual. A pessoa, além de estar presa naquele corpo, naquela imoralidade, ela ainda é levada a doenças. Você sabe que existem doenças, né? Que são contagiosas, através do que? Da imoralidade sexual. E a imoralidade sexual prende o corpo, deixa a pessoa presa no corpo. Então aqui é um dos vícios que prende o corpo. Além disso, o provérbio de Salomão fala que também a bebida prende o corpo, deixa a pessoa presa. A pessoa não, é como diz, como é que você olha um negócio desse, a pessoa não consegue se libertar de um negócio desse tamanho? Ah, rapaz, esse negócio é maior do que eu. Um cigarro também que prende a pessoa. O Provérbios capítulo 20, versículo 1, fala que aquele que se livra da bebida, ele é sábio, mas aquele que não se livra é preso. Uma tradução NTLH. Depois você coloca NTLH. Tem aí tradução NTLH? Coloca uma, depois você muda, tá? Provérbios capítulo 20, versículo 1. Aqui também prende o corpo. Vou ler para vocês aqui, ó. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçadora. E todo aquele que neles errar, nunca será sábio. Está ali, ó, o vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçadora. E todo aquele que neles errar, nunca será. Então quer dizer que se a bebida prende a pessoa, que a pessoa não está sendo sábia, ela está sendo presa. Agora muda para NTLH, a tradução, tá? Tem aí? Você não mudou? Baixa lá, eu estou sem a Bíblia aqui. Aqui a NTLH, que é uma outra tradução, vai dizer o seguinte, aqui embaixo: o sábio escapa da bebida, mas o tolo fica preso. Uma tradução diferente. Então quer dizer que a bebida prende o corpo da pessoa. Não é à toa que uma pessoa que bebe, ela vai ter o quê? Que doença que ela vai ter? Ela vai atingir o corpo, não vai? Vai alterar o corpo dela. Então, o vício da bebida e o vício da prostituição, que está dizendo aqui que é fora do corpo, né? Há pecados fora do corpo, mas há pecados que é ligado no corpo. Então, até o corpo Jesus também liberta. Pastor, eu bebia, hoje eu não bebo mais. Quem não bebe mais? Aí, tá vendo? Pastor, eu me vivia na prostituição, era bagunça, eu estava lá, era bagunça, eu estava lá. Hoje não, pastor, sou uma pessoa respeitada, uma família, tenho a minha família. Hoje eu acabei com isso, porque Jesus libertou também o corpo dessa pessoa. Hoje você é livre. Se coloque de pé. Podem aplaudir o Senhor Jesus. Hoje você não é preso por nada, nem na alma, nem no espírito e nem no seu corpo. Quem te vê fala: esse homem está bonito, essa mulher está bonita, porque Jesus te libertou. E não só uma, viu? Diz a palavra que Jesus liberta todo o nosso ser. Vou encerrar aqui, na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Olha o que diz aqui, ó: o mesmo Deus de paz vos santifique em todo em todo vosso espírito, alma e corpo. Sabe o que é santificar? É purificar, é libertar. Jesus liberta o espírito, Jesus liberta a alma e Jesus liberta o corpo. Ele faz a obra por completa, conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem espera Ele? Ele está voltando e Ele vai te encontrar em perfeita paz. Glória a Deus, amém.